Jesus nos ampare, a fim de que possamos ter o melhor aproveitamento. Nada com um pouquinho de paciência não resolve. Eu gostaria de dividir esse material, que é fruto de um estudo que eu realizei algumas semanas atrás. Esse estudo foi solicitado por uma outra casa espírita, o título até era outro, mas gira todo ele em torno do sofrimento. O que se sabe acerca do sofrimento e o que a doutrina espírita nos traz de notícias, tanto quanto as origens do sofrimento, quanto as formas de sanarmos o sofrimento, é um material muito vasto, muito amplo. Então, aqui, apesar do material desse estudo também ser extenso, eu fiz um esforço para não entrar em muitos detalhes, nem aprofundar demais, porque senão nós ficaríamos muito em torno da teoria e talvez deixássemos de aproveitar o que essencialmente nesse momento nos toca de fato, que é nós trazermos para a nossa vida todas essas informações e todas essas lições que são apresentadas. Também inspirado na filosofia de Carl Gustav Jung, quando ele nos diz que podemos dominar todas as técnicas e teorias, mas ao tocarmos outra alma, sejamos apenas uma alma. Nós vamos nos esforçar para não adentrarmos muito em detalhes, tanto pela complexidade quanto pela extensão do tempo. Antes de iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, é importante nós fazermos distinções acerca de algumas definições. Nós costumamos misturar muito e confundir muitas vezes três conceitos que são distintos, mas que trazem alguma correlação, que são dor, sofrimento e infelicidade. Então, definição de dor é uma sensação penosa e desagradável, seja ela física ou moral. Sofrimento, vem do verbo sofrer. Sofrer pode significar suportar, passar por determinada situação, padecer de algo, ser atormentado por dores físicas ou morais, mas ele traz em si um caráter de continuidade, enquanto que na dor nós distinguimos melhor um termo. No sofrimento ele traz a sensação que aquela dor perdura por mais tempo, que é uma situação que custa mais a passar. E eu achei interessante, estudando a etimologia da palavra sofrimento, não se sabe, não se afirma exatamente que ela tenha origem nessa palavra italiana, ainda não era o latim, mas os romanos usavam a palavra sufferre. Sufferre era utilizado em relação aos escravos que estavam sob ferros, acorrentados, submetidos à força. E quando nós paramos para analisar as características do sofrimento e como ele se manifesta na nossa vida, nós entendemos que é exatamente isso. Sofrer é estar acorrentado, é estar sob ferros. E nós vamos ver aqui algumas formas de identificar os sofrimentos, compreendendo as causas dos sofrimentos e como nos livrarmos dos sofrimentos. Já a infelicidade, ela se refere à ausência da felicidade em si, a ausência de satisfação, aquela sensação de vazio existencial muitas vezes, em que nós sentimos que nada nos completa, que
nada nos preenche, que nada nos basta, porque nada é capaz de nos trazer essa satisfação. Então, esse seria o conceito de infelicidade. Mas nós sabemos que desde a nossa criação lá, de princípios espirituais, princípio inteligente, Deus nos criou condicionados e fadados a alcançarmos, através da perfectibilidade, a perfeição relativa e, consequentemente, a felicidade. Então, desde que nós fomos criados, e mais especificamente a partir do momento em que nós tomamos consciência da nossa própria existência, que é quando nós, através de todo o processo evolutivo, alcançamos o estágio da hominalidade, nós buscamos a felicidade a todo custo. Porque ela é uma promessa. Na verdade, ela é uma garantia. Mas ela não é uma garantia concedida de presente. Ela é uma garantia que nos dá a certeza de que um dia alcançaremos, mas que deve ser conquistado. Certo? Deus nos garante que um dia chegaremos a esse estágio. Mas para chegarmos até lá, nós teremos que conquistar. Nós teremos que ter mérito. Nós teremos que fazer por merecer. Nós sabemos que a dor é inevitável. Mas existe esse ditado: a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Porque no mundo em que nós vivemos, no estágio evolutivo em que nós estamos, nós necessitamos da dor. Porque a dor, ela nada mais é do que um aviso de que algo precisa ser mudado. Ou porque ela é o resultado de algo que nós fizemos e chegamos àquele estado, ou porque ela nos avisa que aquele local em que nós estamos já não nos serve mais. E é preciso nós mudarmos e crescermos com as circunstâncias, a fim de que nós possamos, de fato, alcançar as potencialidades da alma. Mas nós entendemos, desde que passamos a ter alguma compreensão acerca do sofrimento, que o sofrimento é o arqui-inimigo da felicidade. Como ser feliz se existe o sofrimento? Parece que são duas coisas impossíveis de coexistir. E nós vamos ver que, na verdade, não são. Principalmente se nós compreendermos o sofrimento como dor. E a partir do momento em que nós conseguimos reinterpretar a própria dor e o próprio sofrimento. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, é um dos livros que fazem parte da série psicológica da Joana, nos afirma que o homem empenha-se afanosamente para vencer o sofrimento que se lhe apresenta como adversário solícito. É bem o que nós falamos aqui. Nós compreendemos, nós temos o entendimento de que o sofrimento é um empecilho para a felicidade. E como a felicidade é algo muito prazeroso e é uma garantia divina, nós queremos alcançá-la a todo custo já, porque somos imediatistas. No princípio da evolução do homem, aqui nós já estamos entendendo o espírito em si, não o princípio espiritual, mas o ser que já alcançou o estágio da razão. O homem ainda é muito voltado para as questões materiais. Então ele vive em função de um materialismo natural. Porque aquilo é todo o mundo que ele conhece. Ele é todo de ordem material. Mas, avançado um pouquinho e corrompido, como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, o homem só tem sensações. Essas sensações são a prevalência absoluta da matéria sobre o espírito. Mas ao longo do processo evolutivo, e o que seria o processo evolutivo? Seria esse experimentar e acumular experiências, se desenvolvendo com essas experiências, aprendendo, crescendo com elas, colecionando experiências, a fim de melhor compreendermos, principalmente acerca da nossa própria natureza.
Isso é evolução. É esse colecionar, acumular e crescer com experiências ao longo das inúmeras encarnações que nós experimentamos. Então, o homem, ao longo desse processo evolutivo, ele vai desenvolvendo novas aptidões. As sensações já são um desenvolvimento. Já saiu-se completamente do instinto, que era o domínio absoluto sobre o homem, no princípio. As sensações, por mais que elas possam parecer hoje para nós algo atrasado, já foi um avanço muito grande. Mas mais avançado e aperfeiçoado, o homem vai desenvolver sentimentos. E nós vamos ver que o sentimento é realmente o ápice do desenvolvimento humano, sendo o maior e o mais nobre dos sentimentos o amor. Enquanto nós estamos muito voltados para as questões da matéria, nós sofremos muito mais. Porque a matéria, por si só, ela sofre variações. Ela é suscetível de adoecer, ela traz limitações. Então, se nós estamos focados na matéria e nos aspectos da vida material, nós aumentamos consideravelmente as circunstâncias que nos causam sofrimento. E essas circunstâncias geram, via de regra, desequilíbrios por conta do nosso mundo emocional, que ainda é débil, ainda é muito frágil, muito desequilibrado. Esse desequilíbrio desequilibra as nossas fontes de energia, que são responsáveis pela saúde tanto física quanto mental. E dessa forma nós abrimos campo tanto para as doenças de ordem física quanto para os processos obsessivos. Ou seja, no fim das contas, nós somos os responsáveis por todos os males que nos são acometidos. Inclusive os processos obsessivos, que muitas vezes nós consideramos que aquele que sofre obsessão é uma vítima, mas ele tem participação nesse processo. Se ele não deu causa, ele pelo menos abriu campo. E é por isso que muitas vezes trata-se o corpo, aparentemente cura-se o corpo e o adoecimento reaparece em seguida. Porque a causa não foi tratada. Infelizmente, no estágio em que nós estamos, a ciência ainda se ocupa muito da matéria em si, como se fossem coisas dissociadas, matéria e espírito. Nós vemos que esse movimento de reunião desses dois aspectos, desses dois componentes do homem, já está sendo objeto de atenção no mundo científico. Vários médicos, vários cientistas já consideram que não há como tratar o indivíduo se não se observar essas duas dimensões do ser, espiritual e física. Porque realmente as causas estão na alma. As causas são do espírito. A ponto de Joana de Ângeles nos dizer que toda doença, que todo sofrimento é uma doença da alma. Ela reflete a doença da alma. Ela é tanto o sintoma quanto o remédio. Um remédio amargo, mas é o remédio. Porque chega um ponto que o sofrimento se torna tal que o indivíduo não consegue mais permanecer naquele mesmo estado, ele precisa mudar. E é aí que ele começa a assumir uma nova postura. Bom, compreendendo que o sofrimento é o inimigo maior da felicidade, e a felicidade é aquilo que nós buscamos, muitas vezes nós incorremos em fugas do sofrimento. E nós podemos buscar fugas das mais variadas formas, desde qualquer distração que nos retire do pensamento acerca daquela situação que está desconfortável, até qualquer coisa que nos evite encarar aquela situação, ou
algo que faça aparentemente cessar, mas na verdade nós percebemos que é mais um anestesiar dessa dor. Na atual cultura que nós vivemos, que prima pelo imediatismo e que não tolera a dor em si, porque toda dor é vista como algo extremamente negativo e insuportável, é muito natural que, se nós não estivermos atentos, nós iremos incorrer nesses elementos de fuga. Nós iremos apelar para esses elementos. Às vezes de forma inconsciente, às vezes de forma consciente. Muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou parar isso aqui, vou fazer tal coisa para não pensar. Isso é uma fuga de forma consciente. Outras vezes não. Nós agimos de forma inconsciente, apenas na busca de um prazer que vai ser momentâneo e que no fim das contas vai aumentar o nosso vazio, vai agravar o nosso sofrimento, porque nós estamos buscando anestesiar uma dor, arrumando uma outra dor, e às vezes muito maior do que aquela inicial. Bom, formas. Cigarro é uma das formas de fuga, né? A pessoa sente que relaxa, que acalma quando fuma. Nós sabemos que o cigarro traz outros sofrimentos. Então, ele não deveria ser utilizado como uma alternativa. Bebidas alcoólicas para anestesiar. E quanto mais se bebe, maior é o sinal de que realmente é um processo de fuga. Demais drogas lícitas ou ilícitas, por exemplo, os remédios para dormir. Uma coisa é você precisar de uma melatonina eventualmente, por exemplo, para te ajudar. Porque naquele dia você está muito agitado, ok, hoje eu vou tomar uma melatonina porque eu tenho hora para acordar, preciso dormir logo. Mas outra coisa é você fazer uso constante, ou até de medicamentos muito mais fortes. Imersão em jogos. Às vezes a gente olha os adolescentes e se questiona, mas o que esse indivíduo tanto arruma de ficar jogando? Se deixar, passa o dia inteiro trancado no quarto. É uma fuga, é um processo de fuga. Ele está fugindo da realidade, do ambiente em que ele vive, escolhendo um mundo virtual, porque naquele mundo virtual ele tem controle da situação, no outro não. Então é necessário nós atentarmos para isso. E quando nós percebemos que as pessoas que nos cercam, ou nós mesmos, estamos apelando para essas fugas, nós buscamos entender o que está acontecendo. Por que da fuga? O uso desregrado das redes sociais, pessoa que não consegue não estar ali nas redes sociais, que tem que acompanhar tudo o que acontece, que tem que postar, às vezes, uma falsa verdade, para que as pessoas acreditem que a sua vida vai muito bem, obrigado. E aqui, outros casos mais graves, que nós sabemos, esses aqui são claros, que trazem grandes sofrimentos, que são o aborto, ou seja, uma gestação indesejada ou não programada. Então eu vou lá e tá bom, retiro. Nós sabemos que nem todos sabem a gravidade, mas sabem pelo menos que isso traz sérias consequências para todos os envolvidos, não apenas a mãe, não apenas o pai, mas quaisquer envolvidos nessa ação. A pena de morte é outra fuga. Está dando trabalho, está dando gasto, está dando despesa, não. Sai mais barato. Nós não temos o direito sobre a vida de ninguém. Seja o feto, seja aquele ser já adulto que teria condições de fazer as suas escolhas, mas que por razão ou outra escolheu maus caminhos. Não cabe a nós definir quem tem direito de viver e quem já está na hora de morrer. Suicídio e eutanásia são outros dois, que também são formas de fuga. E a prática da caridade, a prática da caridade é bem complicada. Acho que eu errei, né? Na hora de digitar. Não.
Porque a caridade verdadeira em si, ela é sempre benéfica. Mas quando nós fugimos das nossas questões interiores, a pretexto de praticarmos a caridade, nós estamos utilizando a caridade como certo? Então, eu me movimentar por amor a alguém ou a alguma causa, isso é sempre nobre. Mas eu ir para uma ação para não ter tempo de pensar ou não ter tempo de cuidar das questões que eu preciso cuidar, aí já não justifica. É uma forma de fuga. Joana também nos traz que as doenças são mecanismos buriladores para a alma despertar as suas potencialidades e brilhar além do vaso orgânico que é encerra. Porque, no fundo, nós somos seres espirituais. Então, sendo o sofrimento uma doença da alma, ele vem nos alertar que algo ali realmente não vai bem. E que nós precisamos prestar atenção. E que nós precisamos nos esforçar para entender as suas causas. E para entender como sair daquela situação. Porque, ao mesmo tempo que as doenças, as dores, os sofrimentos, eles são necessários, a grande meta do ser humano é não necessitar mais deles. Mas não através da fuga, através do aprendizado. Essa é a proposta. E a Joana, nessa obra, ela faz uma análise acerca da filosofia búdica. E ela nos traz a informação de que Buda teria alcançado no seu processo de iluminação 4 nobres verdades que ele divide conosco. Primeiro, o sofrimento existe. Segundo, ele tem uma causa. Terceiro, existe uma forma de fazer cessar o sofrimento. E quarto, existe um método para fazer cessar o sofrimento. E a Joana faz uma análise muito bonita acerca da filosofia búdica, trazendo para a perspectiva espírita, para todos esses complementos que o espiritismo nos traz, nos oferece. E nós vamos tratar um pouquinho a partir de agora, fazendo a análise do sofrimento. Segundo Buda, e Joana vem explicitar o que queria dizer em cada uma dessas análises, que Buda vai chamar de tipos de sofrimento. Existe o sofrimento do sofrimento. Ou seja, uma dor me acomete. Mas o quanto eu sofro por conta dessa dor é por minha conta. Às vezes a dor vem porque ela precisava vir. Nós sabemos que muitas dores que nos alcançam são para, como nós já falamos, nos tirar desse local para nos levar para um outro local que nos sirva melhor. Mas nós muitas vezes sofremos com isso, por conta do apego, por conta dos desejos. Segundo Buda, a fonte do sofrimento está no desejo, sendo que ele define o desejo como uma paixão. E a paixão, um corcel desenfreado, que na sua insânia acaba por ferir-se a si mesmo. Então, o sofrimento do sofrimento são as aflições desnecessárias resultantes do desequilíbrio causado em virtude da dor ou do sofrimento. Ou seja, eu estou passando por uma situação complicada, mas eu começo a ressentir tanto. Eu sou acometida de uma dor tão grande e eu vou ruminando aquilo, e essa é a mágoa, o rancor, a mágoa, que eu acabo gerando para mim doenças no campo físico mesmo, por conta dessa mágoa que eu alimentei. Não havia necessidade disso. Se eu tivesse a compreensão de que a dor que me acometeu é algo que, ok, está aqui, eu preciso analisar agora a melhor forma de solucionar a situação, muitos dos meus males de origem física
não se verificariam. É como a úlcera que alguém desenvolve por raiva. Acontece uma situação desagradável, a pessoa fica com tanta raiva e não trabalha aquela raiva que ela desenvolve uma úlcera. Certo? Então essa úlcera é um sofrimento. Ele era desnecessário, eu não precisava da úlcera. Eu não precisava de uma gastrite nervosa. A situação aconteceu para ser resolvida, não para me trazer um mal maior. Outro é o sofrimento da impermanência, que é decorrente da ilusão em relação aos prazeres transitórios. A vida é impermanente, ela muda o tempo todo. Não adianta a gente se apegar a um estado, a uma circunstância, nem a nós mesmos. Hoje a gente se olha no espelho e vê que o colágeno evaporou. Faz parte. Vai acontecer, é o processo. Agora eu vou sofrer por conta disso? É um processo natural, acontece com todo mundo. Não é muito mais sábio eu estabelecer um equilíbrio com a vida e aceitar as mudanças? Aceitar que pessoas vêm e vão? Faz parte. E que elas contribuíram de alguma forma, positiva ou negativa, mas contribuíram de alguma forma com a nossa vida e partiram. Elas cumpriram o papel delas. Agora vamos deixar seguir. Faz parte. Outra forma de sofrimento é o sofrimento resultante dos condicionamentos. Aí, nesse caso, já abarca a educação incorreta, a convivência social pouco saudável, que propiciam agregados físicos e mentais contaminados. Ou seja, por conta dos hábitos que nós criamos, ou que nós somos ensinados, nós adquirimos doenças de ordem física e de ordem mental, no campo psíquico, e até de afinidade com entidades mais atrasadas que vão nos incentivar a continuar naquele comportamento. Mas cabe sempre a nós a mudança. Porque nem um processo de umas sessões de desobsessão são capazes de corrigir um fenômeno, um processo desse. Porque se aquele ente que obsidiava se afasta, vai chegar um outro. Se eu não mudar a minha postura mental, se eu não mudar as minhas ações, um outro vai se aproximar e vai se conectar a mim. Porque eu não fiz cessar em mim a causa. Eu não tratei a raiz do problema. E continuando na análise do que Buda teve para nos ensinar, e aqui a Joana faz uma elucidação acerca do que seria o caminho óptimo que Buda nos apresenta. O caminho óptimo consiste em desenvolver a compreensão correta. Isso significa dizer, crer na realidade espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência carnal. E nós não podemos nos esquecer disso. Porque enquanto nós entendermos que nós somos seres carnais que têm um espírito, nós estamos analisando da forma equivocada. Se não considerarmos a existência do espírito, então, mais equivocada ainda. A partir daí, desenvolver o pensamento correto, que é o querer, impulsionar a vontade pelo pensamento, reinterpretando os fatos. Ou seja, se eu sei que eu sou um ser espiritual, eu preciso reinterpretar as ocorrências da vida e entender que, na verdade, a dimensão de mim que conta e que vai absorver algo dessa situação é a dimensão espiritual. E que tudo o que está acontecendo aqui é passageiro, é temporário. Fala correto. Falar de forma coerente com o que se crê. Porque muitas vezes nós até acreditamos, mas não observamos a nossa fala. A palavra tem poder. E tem risco. Porque a palavra, ela é
materialização do que nós pensamos. Nós vemos aqui que vai graduando. Parece às vezes que estamos falando sobre a mesma coisa, mas não é. Ele entra numa dimensão um pouquinho mais profunda, que exige que nós tenhamos um anterior, desenvolvendo o anterior. Então, a compreensão correta, o pensamento correto, a fala correta, coerente com aquilo que nós cremos. Ação correta, operar com dedicação e de forma coerente com a crença. É o agir mesmo, é o como nós devemos agir, sempre coerentemente, sempre de acordo com aquilo que nós cremos. Não adianta crer se eu não ajo conforme com aquilo que eu creio. Não adianta eu crer se eu não me manifesto, se eu não me expresso de acordo com aquilo que eu creio. Se eu sei que eu tenho que agir com amor, eu tenho que me trabalhar para agir com amor. Eu não posso agir de qualquer jeito. Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu entendo. Meio de vida correto. Viver todo o tempo de forma equilibrada e coerente com a crença. Ou seja, é o tempo. Não é aqui ou ali. Eu não elejo lugar. Não é só enquanto eu estou entre os meus amigos espíritas na reunião. Quando eu estou dentro de casa, quando eu estou no ambiente de trabalho, quando eu estou no supermercado, em qualquer lugar. É o tempo todo. Esforço correto. Esforçar-se em ter a consciência desperta, vivendo de forma coerente. Como é que se reconhece o verdadeiro espírito? Pelo esforço que empreende em dominar as suas más inclinações, certo? Então, cabe empreendermos o esforço correto. Consciência correta é estar consciente de fato daquilo que se faz, das circunstâncias, daquilo que eu devo fazer, do como agir. É o pensar vigilante e atento. Concentração correta. Meditação para o autoconhecimento. E o que é meditar? Meditar não é sentar em posição de lótus e ficar cantando mantra. É porque a gente tem essa visão, essa imagem da meditação. A meditação não é isso. Meditação é reflexão. Obrigada. Ainda contente, né? Então, a meditação. O que seria a meditação? A meditação que nos interessa aqui é a meditação para o autoconhecimento. Então, é aquela reflexão. É analisar como fui ao longo do dia. É a receita de Santo Agostinho, ao livro dos Espíritos. Se questionar o que eu fiz, o que eu poderia ter feito, como eu poderia ter feito diferente. Analisar como fui ao longo do dia, visualizar-me como uma outra pessoa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me retirar. Eu não sou mais a primeira pessoa naquela situação. Eu sou uma terceira pessoa assistindo a cena. Se eu fosse uma outra pessoa assistindo alguém fazer o que eu fiz, eu acharia que está tudo ok, está tudo lindo, maravilhoso. Porque a gente sempre encontra justificativas para as nossas ações, para as nossas atitudes. Mas e se eu me olhar de fora? E se eu tiver se eu for um espectador ali daquela cena? Eu vou achar que está tudo certo? Perscrutar os meus gatilhos emocionais. Nossa, eu fiquei extremamente... Fulano me irritou profundamente hoje. Eu já falei, por que fulano me irritou? O que em mim deu espaço para que o fulano me irritasse? Eu me magoei. Mas por que eu me magoei? Feriu alguma suscetibilidade minha? Será que não é orgulho? Eu achava que eu merecia diferente, eu esperava mais. Se eu esperava mais, o problema é meu. Então eu não tenho que esperar o outro. O outro é o outro. Se eu gero expectativas e o outro frustra as minhas expectativas, a culpa é minha que gerei as expectativas. Considerar as opiniões dos outros sobre mim, né? Escutar o que os outros têm a dizer. Aí do meu.
Porque muitas vezes alguém nos fala alguma coisa. Mas é só aquela pessoa que fala aquela coisa, a gente considera e por meio de lá. Mas se mais de uma pessoa me falou aquela mesma coisa, peraí, tem alguma coisa que eu preciso prestar atenção. Se mais de duas então falaram, está na hora de parar. Está na hora de parar e reconsiderar. Porque a vida está colocando as pessoas para nos mostrarem que nós temos questões a serem trabalhadas. É aquele que termina solitário, muitas vezes se sente vítima, mas na verdade foi ele próprio que causou a solidão. Ele foi afastando as pessoas. E as oportunidades que teve de refletir acerca do porquê estava afastando as pessoas, desprezou. Generalizar as minhas ações. Então eu penso, se todo mundo, o mundo inteiro, fizesse exatamente isso que eu gostaria, ia ser bom ou ia ser ruim? Se for uma coisa boa, beleza, então estamos no caminho certo. Ia ser bom. Agora, se não ia ser bom, quando eu generalizo e coloco todo mundo agindo exatamente igual a mim, então é porque eu não sei o caminho certo. E outra, a cereja do bolo. Imaginar Jesus a me observar em cada ato e pensamento. Então, nesse momento de meditação, nessa auto-reflexão, porque é isso que essa meditação que é proposta vem nos mostrar. É o que nós conseguimos alcançar. E, bom, nem tudo que acontece era para acontecer, mas acontece com permissão. Muitas das coisas que nos acontecem são com... O planejamento não é algo que limita as nossas ações. É uma alternativa mais saudável, menos penosa para todos nós. Agora, quando nós nos desviamos disso, aí nós trazemos para nós consequências mais dolorosas. E esse planejamento está sempre em conformidade com a lei divina. Vai ter que ser um pouquinho. A lei divina, que é a própria lei natural. E no Livro dos Espíritos, Kardec questiona o que se deve entender por lei natural. Os Espíritos nos esclarecem. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Agora aqui nós entramos no conceito da infelicidade. Porque o afastamento da lei de Deus traz infelicidade. A infelicidade gera desequilíbrio. O desequilíbrio gera sofrimento. O sofrimento agrava a infelicidade, que gera mais desequilíbrio, que gera mais sofrimento. E nós entramos nesse ciclo. Então, por isso é importante nós estarmos atentos. As circunstâncias da vida, Deus, através das circunstâncias da vida, nos oferece inúmeros alertas, inúmeros sinais de alertas. E a dor, ela não tem limite. Ela vem primeiro como uma alfinetada. Se nós não percebemos uma alfinetada, a agulha vem um pouquinho mais grossa. Até que ela vira uma pancada de verdade. Nós vemos que existe uma certa gradação. Formas de manifestações do sofrimento. As provas, que são situações necessárias à conquista de nova aptidão ou ao teste quanto ao suposto desenvolvimento de virtude. Então eu acredito que eu já estou bem numa questão, bem numa situação para nos testar, para nos provar. E eu vou ter a chance de mostrar que realmente eu já estou bem naquela situação. Ou não. Ou eu vou reprovar e vou ter que passar por outra prova. Outra situação é a consequência em si de algo, de uma má escolha. E a Joana traz para nós a questão, o exemplo do criminoso, que primeiro recebe uma advertência, quando ainda não é um crime, né, grave, é só uma contravenção, algo assim.
que pagam nossa, gente, fugiu o nome. Não é a pena. Sentença? Hã? Sentença? Não é. O bail. Bail. Fiança. Nossa, só veio em inglês, mas não é inglês que eu quero falar. Paga a fiança e sai em liberdade. Mas se ele comete novamente, aí a fiança já não é suficiente, ele já é retido em regime semi-fechado, semi-aberto. E até que chega um ponto em que ele é encarcerado de vez. E aí, nesse momento, nós entramos nas expiações. As expiações são sofrimentos irresistíveis, do campo físico ou moral, não apenas do campo físico, a constituírem tratamento eficaz para o mal que se agravou. Ou seja, nós já tivemos várias oportunidades de corrigirmos a nossa postura, de corrigirmos as nossas escolhas, a nossa percepção da vida e não o fizemos. Aí vem a expiação. A expiação é uma circunstância da qual eu não tenho a liberdade de me retirar. Porque a prova, eu cumpri o que era esperado de mim, ela se retira, a dor se retira e tudo segue seu curso. A expiação é isso. Aí já é para caso de reincidente mesmo, para mal agravado. E ela pode ser de várias formas, tanto de ordem física, limitações físicas, que o indivíduo nasce, às vezes com deficiências físicas, deficiências mentais, estado social. Ele se esforça e não consegue sair daquela posição social. Ele está preso porque realmente aquilo ali para ele, naquela encarnação, é uma expiação. Ele não vai sair. Ele vai se esforçar e não vai sair. Porque para ele, estar ali, naquela encarnação, se tornou uma expiação. E existem os casos de missões, que são casos aparentes de expiação, mas que não são expiação. Se nós olharmos, muitas vezes a gente fala, gente, isso é expiação, não tem como. Porque a gente não vê uma forma da pessoa se livrar daquela situação. Mas, na verdade, é um caso de missão, que ela veio para acompanhar alguém que lhe era muito caro e aceitou passar por aquelas limitações, por aqueles sofrimentos, por amor. Nós temos, por exemplo, há 2000 anos, o caso da Lívia, que passa por sofrimentos que ela não precisaria passar, mas que para acompanhar Publio Lentulus, ela se submete, ela se sujeita a passar. Ela sabia que muitos dos desvios dele iriam respingar nela. E, para mim, o mais grave é o desaparecimento do filhinho. Imagina, uma mãe, que mãe precisa passar por uma situação dessa? Se for um caso de expiação, é um caso de expiação gravíssimo. Mas no caso dela nem era missão. Ela não precisava passar por aquilo. Mas passou. Sabia que provavelmente passaria por muitas coisas de que não necessitava. Então, a forma de nós evitarmos a infelicidade, de minorarmos muitos dos nossos sofrimentos, é atendendo à lei de Deus. Mas lei de Deus fica vaga? Ou me dá aquela sensação de que eu tenho que ir lá no livro dos Espíritos e ler todas as leis morais, entendê-las todas? Mas é mais simples do que isso. Embora Kardec tenha colocado de uma forma didática muito bela as leis morais para que nós possamos entender um pouquinho melhor, Jesus nos explicou qual era a lei de Deus. Quando questionado qual era a maior lei, a lei maior, ele responde: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. Ou seja, a lei de Deus é a lei do amor. Se nós nos afastamos da lei do amor, a infelicidade nos alcança. Portanto, estejamos atentos. É mais simples do que parece. Não é tão fácil de praticar ainda para nós, mas é mais simples a compreensão.
quando a gente para de complicar, a gente consegue focar naquilo que realmente é valioso, naquilo que realmente é imprescindível. A Joana vem nos trazer o método. Então, como nos libertarmos do sofrimento? Nós podemos aplicar ferramentas tais quais, essas não são as únicas, mas são ferramentas simples que estão ao alcance de todos nós, como a vontade e a disciplina. Vontade como uma potência da alma, não o desejo de fazer alguma coisa, mas a vontade, aquilo que nos impulsiona de fato, que nos dá energia para realizarmos algo. A vontade e a disciplina. Conhecimento da realidade espiritual, porque quando eu me entendo como um ser espiritual, eu redimensiono tudo que acontece. Em vez de eu ter apenas uma perspectiva, eu passo a ter uma prospecção, porque eu consigo jogar lá na frente. Eu sei que isso é provisório e que o melhor está por vir. E que se eu passar bem por essa situação, aprendendo dela o que ela tem para me desenvolver, eu vou chegar lá muito maior, muito melhor, muito mais maduro. Conexão com o divino, que nós podemos fazer através da oração, da música elevada, não é qualquer música, música elevada, da conexão através da natureza. Então existem várias formas de nós nos conectarmos com o divino e a nossa essência divina. A meditação para o autoconhecimento, como nós já mencionamos. E a libertação do sofrimento, ela passa pelo desenvolvimento de algumas virtudes. No campo interior, no campo íntimo, na relação de mim para comigo mesmo, é o auto-perdão. Porque sem o auto-perdão eu não consigo seguir adiante. Não há como. Eu fico parado no passado, nas limitações. E eu tenho que me entender como um ser com potencialidades imensas. Não aquele ser limitado no passado. A resignação, que significa aceitar as circunstâncias e que no momento elas não podem ser solucionadas completamente, mas que no momento certo eu vou ter as ferramentas que eu necessito para alterar essa situação. A ressignificação passa bem pela nossa percepção e compreensão dos seres espirituais que nós somos e da provisoriedade das situações do momento. E a iluminação. A iluminação como expansão da consciência. Iluminação não significa alcançar o estado de pureza. Porque nós falamos lá de Buda que ele alcançou a iluminação. A iluminação é um desenvolvimento do próprio raciocínio, da capacidade intelectual da própria mente, de compreender essa realidade espiritual como uma ferramenta para o desenvolvimento intelectual. E no campo exterior, ou seja, no relacionamento de mim para com o próximo, a benevolência, indulgência e o perdão. E se nós lembrarmos lá no Livro dos Espíritos, na pergunta, acho que é 886, Kardec questiona como definir a caridade como a entende Jesus. E eles colocam benevolência para com todos, indulgência para com as falhas do próximo e perdão das ofensas. E dessa forma, se nós conseguirmos trabalhar a benevolência, a indulgência e o perdão, que são os critérios da caridade como a entende Jesus, nós naturalmente aprenderemos a amar. Nós seremos agentes, operadores, através do amor. O amor é algo tão... é a maior força que existe no universo. A ponto de Joana, ainda no livro Plenitude, nos afirmar que o amor é o antídoto para todas as causas de sofrimento. Não é para algumas, é para todas as causas do sofrimento. Por proceder do divino psiquismo, que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. Então, o amor é a solução.
Agora uma questão. Nós sabemos de fato o que é amor? Nós ainda não aprendemos a amar. Nós sabemos o que é amor? Senão a gente não estava sofrendo. Se a gente soubesse, não estava sofrendo.